Parece uma cena estranha, mas muitos se sentem assim, como se estivessem andando em círculos. Sua vida é uma repetição do mesmo. Você roda, roda e retorna aos mesmos problemas e decepções. Assim também acontecia na época de Gideão. Um ciclo de 7 anos de miséria castigou aquele povo que via o que era seu ser levado pelos inimigos constantemente, até que Gideão rompeu aquele ciclo. Só a revolta pode quebrar este círculo vicioso. Você que não aceita mais viver desta forma, pegue uma folha, desenhe nela um círculo, coloque dentro dele o seu nome e leve com você no Templo de Salomão ou em uma universal, neste domingo, às 7 horas, 9h30 ou 18 horas. E agora, diretamente do Templo de Salomão, a caminhada da fé com a oração da meia-noite. O círculo vicioso se torna o novo normal. Uma frase que você tem ouvido muito na mídia, nas redes sociais. Todo mundo quer que você se adapte, que você aceite, que você se enquadre no que eles chamam de novo normal. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Você vai conhecer agora a história do Vitório. O Vitório que foi imposto sobre ele um círculo vicioso que começou desde a geração do seu avô. Atingiu a geração do seu avô, a geração do seu pai e chegou a ele. O círculo vicioso de muitos anos e gerações na sua vida chegou até ele. Até que ele disse: aqui não, chega, e deu um basta. Manifestou a sua fé revoltosa para mudar a sua situação. Vamos conhecer a história do Vitório, daqui a pouquinho nós voltamos aqui e vamos falar diretamente com Tocantins, a cidade de Palmas, e também com o Bispo Sérgio Correia, e vamos orar por você daqui a pouco. Prepare-se para o momento da oração, pegue a sua Bíblia, já deixe a sua Bíblia preparada para o momento da oração. Conheça agora a história do Vitório. Aos 3 anos de idade, Victório Morbim perde o pai, morto por overdose de cocaína. Tempos depois, o avô morre com câncer e o tio comete o suicídio. Aquele garoto que cresceu cheio de traumas tem a certeza de que aquela maldição familiar faria parte de sua própria história. E eu acabei me deparando, depois na minha juventude, com esse pensamento de que eu seria o próximo. E foi onde eu cheguei na minha juventude, muito desacreditado, muito conturbado, e eu comecei a desencadear sintomas de depressão, de pânico, de medo, muita angústia, muita perturbação, falta de ar. E foi assim que eu me deparei nessa juventude. E para tentar preencher isso, comecei a experimentar aquilo que trouxe tanto sofrimento para minha família, que foram as drogas. Eu comecei a experimentar também para tentar preencher esse vazio. Eu cheguei a passar com alguns especialistas de outras áreas da saúde, outros médicos, e todos eles me indicaram para mim passar com um psiquiatra, porque eles não conseguiam diagnosticar uma doença física em mim. Mas eles falavam que o meu problema era mental, que eu precisava recorrer à ajuda desses especialistas. A depressão cada vez mais forte, aos finais de semana, quando eu tinha possibilidade ainda, continuava saindo, tentando preencher com baladas, com bebidas, com as amizades, mas nada disso conseguiu solucionar. E no ápice ali do meu desespero, do meu sofrimento, foi quando eu decidi voltar para a igreja, porque a minha mãe já frequentava, a minha mãe via ali o meu sofrimento, ela via o meu desespero, e foi quando eu decidi voltar para a igreja, voltar para os braços de Jesus.
No primeiro dia que eu voltei para a igreja, eu me lembro que eu sentei no meio da igreja, muito abatido, muito aflito, muito pesado, muito carregado. Estava acontecendo ali a campanha de Israel e em determinado momento da reunião parecia que tudo que o pastor estava falando ali era para mim. Ele fez um convite para as pessoas que quisessem entregar a sua vida para Deus, para trocar o seu sofrimento com a alegria de Deus. Ele chamou essas pessoas para virem até diante do altar. E ali foi a melhor escolha, ali foi a melhor atitude, ali foi o que eu fiz de melhor na minha vida, quando eu me levantei daquela poltrona e me dirigi à frente daquele altar. E eu sabia que ali estava a minha oportunidade de mudar. Eu não pensei duas vezes. Eu coloquei toda a minha vida no altar. E nesse primeiro sacrifício, e eu não tinha muita condição financeira, na verdade eu não tinha nenhuma. A única coisa que eu tinha, que eu havia adquirido, era uma moto. Era a única coisa que eu tinha, eu dependia dela para trabalhar. E foi quando eu decidi, em primeiro lugar, eu coloquei a minha vida e depois eu decidi sacrificar essa moto, que na época valia em torno de R$6.000, R$7.000, e eu decidi sacrificar ela no altar, ficar na dependência de Deus, começar do zero. Quando eu cheguei diante do altar, para subir o altar e apresentar ali a minha vida, esse medo que eu tinha, essa dúvida, essa incerteza, ela foi substituída por uma revolta. Uma revolta de que sim, era possível eu vencer. De que sim, era possível ser um jovem diferente. E foi a partir dali que começou a transformação da minha vida. E nessa fogueira santa, o meu pedido foi receber o Espírito Santo. Depois de alguns meses, numa vigília da igreja, eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi o maior tesouro da minha vida. Eu recebi aquilo que eu tenho de mais precioso. Eu recebi o que hoje me dá todos os dias vontade de viver, me traz felicidade, me traz paz, o que me traz alegria. É Ele quem me sustenta, é Ele quem me dá ideias, inspirações, é Ele quem me fortalece. Foi o Espírito Santo que me ajudou a sair daquela juventude depressiva e a minha mudança começou ali de dentro para fora. Eu sabia que o meu futuro poderia ser muito promissor, mas eu tinha que exercitar a minha fé. Eu passei a fazer do altar ali a minha fortaleza. E ali eu comecei, de fé em fé, a progredir. O próximo passo foi investir na minha vida sentimental, porque depois do Espírito Santo eu sabia que eu precisava ter alguém de Deus, alguém forte do meu lado. Hoje nós somos um casal abençoado. E depois de transformar a minha vida sentimental, o meu casamento, foi onde eu parti para investir na minha vida financeira. E foi onde Deus me deu a direção de abrir uma pequena loja. Na época foi a minha primeira loja, ela tinha acho que 20 metros quadrados, uma portinha bem pequenininha. E ali eu comecei a minha guerra de empreender. E Deus ele foi dando ideias. Hoje eu tenho 3 lojas. Hoje nós temos o nosso apartamento, temos o nosso carro, temos uma vida abençoada. Frequentamos os lugares que queremos, viajamos, posso comer o que eu quiser. Aquela vida lá atrás, dependente, que a gente tinha de familiares, hoje, graças a Deus, nós somos referência. As pessoas, os nossos familiares, as pessoas nos olham como um casal referência. E o mais importante de tudo isso foi sempre permanecer sacrificando. E o altar, ele é a prova de que a nossa vida realmente se transforma, porque nesses tempos de pandemia, onde as pessoas estão reclamando, as pessoas estão passando por dificuldade, eu vi muitos comércios fecharem, eu fui obrigado a ficar 10 dias com os meus comércios fechados, com as portas fechadas,
E eu recebi uma palavra que veio do altar, para mim não aceitar aquela situação. No altar, eu fiz um desafio no altar, eu falei para Deus que Deus, enquanto a minha loja ficar fechada, todos os dias eu vou ofertar, todos os dias eu vou sacrificar. E todos os dias que eu fiquei fechado, eu sacrificava um valor. Eu falei, eu vou fazer isso até acabar as minhas economias, Deus. E o Senhor vai ter que trazer a resposta. E foi quando eu resolvi investir de uma forma diferente. O nosso atendimento ele é físico, ele é presencial, e foi quando eu decidi colocar para a minha equipe começar a atender os nossos clientes de forma online. E para quem tem comércio, para quem está escutando, ouvindo esse testemunho, sabe que às vezes os melhores meses de venda são épocas de festas, de dezembro, mas nessa pandemia, nos meses de pandemia, foram os melhores meses nas minhas 3 lojas, nas histórias da loja. Não houve mês que eu vendi mais como no mês da pandemia. No mês que a minha loja ficou de porta fechada. Veio cliente de todos os lugares e foram os melhores meses de vendas das minhas lojas nos meses da pandemia. Opa. 2, 1, 2, testando. Testando, teste, som. Testando, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, teste.